Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 9 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela através dele, através ali dos detalhes a respeito que este livro vai estar falando sobre a primeira multiplicação dos pães. Também ali Pedro vai estar falando sobre a confissão ali. Enfim, a gente vai estar dando uma olhada em vários assuntos aí. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, ele vai falar bem assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei, quem pois é este de quem ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Enfim, aqui ele traz um contexto ali, falando que ele enviou os 12 discípulos ali para estar curando, expulsando demônios, como a gente viu nos outros evangelhos que ele decorre da mesma forma. E vale lembrar que Judas Iscariote estava no meio deles também. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo. Me perdoem. Deem vocês algo para que comam. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Era bastante pessoas que estavam ali. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Enfim, aqui ele traz o contexto da multiplicação de pães, que tinha ali mais ou menos umas 5.000 pessoas. Aqui ele trata com homens. No versículo 18, ele vai falar assim também, ó. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês dizem, o que dizem? Perguntou. O quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo do Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia.
Enfim, dá para entender aqui que os líderes religiosos, eles não têm muita influência, digamos assim, no ramo da igreja de Cristo. Enfim, religiosidade, a gente vai ver ali que é cuidar das viúvas e dos órfãos e não se contaminar com o mal. Essa é a verdadeira religião que o Senhor quer e aceita. Enfim, aqui ele traz que os religiosos daquela época, enfim, se eram religiosos, eles estavam querendo falar ou falar até em nome de Deus e acabaram levando Cristo à morte também. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui está um detalhe para nós prestarmos atenção, porque às vezes até no trabalho, às vezes acaba chegando uma situação aí para falar de Jesus. Enfim, e você não tem que se envergonhar. Você e eu, nós temos que estar ali. Se alguém perguntar, pegar e responder a respeito de Cristo e não se envergonhar dele. Então esse é o detalhe mais importante, não se envergonhar do Senhor, porque senão na vinda dele ele vai cobrar, vai falar: olha, você me negligenciou ali com os homens aí, e agora eu também vou te negligenciar, não vou querer você comigo. Enfim, não vai com o Senhor, porque a palavra dele, ele vai fazer valer o que ele escreveu e o que está escrito na Bíblia. Enfim, hoje nós vamos ser justificados pela palavra. Enfim, o que nós fizer e o que tiver escrito nas Escrituras, nós vamos ser justificados ou condenados também. Enfim, é esse detalhe a respeito da Bíblia que eu gosto muito de falar a respeito disso também. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Enfim, ele estava falando da vinda do Espírito Santo que veio no Pentecostes, ali quando Pedro estava também ali em Atos dos Apóstolos, ali eles viram ali vindo poder através do Espírito. Aproximando 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiu 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceu em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enfim, vale lembrar que Pedro ali, eu começo a pensar em Pedro ali, como é que ele conseguiu entender que era Elias e era Moisés? Bem provável ali, eles estavam tratando com nomes ali, Jesus falando: oh Moisés, oh Elias, enfim, eu vejo por isso que ele deduziu ali que tanto Moisés quanto Elias estavam ali. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz de Jesus, ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Enfim, vale lembrar ali que veio Moisés, a lei, e Elias, os profetas. E o próprio Jesus fala que João Batista foi o último profeta. Então a lei e os profetas profetizaram até Cristo Jesus. Depois disso, nós temos que estar ouvindo Cristo Jesus, o que ele tem para nós na nossa vida e o reino que ele vai estar nos fornecendo. Isso é, se nós também merecermos. Se nós não merecermos, simplesmente se nós cremos ser só salvo, como fala a palavra. Mas hoje eu vejo que nós temos que almejar o reino de Deus, que é por esforço também. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele.
Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Então todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhe coberto para que não o entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Procuramos impedi-lo, porque ele não era dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Vale lembrar que João e Tiago, ali os dois irmãos, já queriam colocar fogo em tudo. Enfim, vale lembrar que hoje, às vezes, a gente também tem, às vezes, algumas situações que a gente fala bem assim: olha, melhor que o Senhor viesse aqui e carcasse fogo nessa pessoa aí, porque já não suporto, não aguento mais. Mas, enfim, o próprio Senhor fala que ele não veio para destruir, e nós também não vamos fazer o papel de destruição também. Vamos estar com grande mansidão, por mais que seja difícil, tá? Agindo da melhor forma possível para não estar escandalizando o nome do Senhor e também não estar matando um irmão na fé também. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outra disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Enfim, se falar bem a verdade para vocês, na minha juventude, quando eu era mais novo, eu ia para a casa da minha avó e lá eles tinham uns cavalos. E às vezes eu chegava lá, meus tios estavam arando e eu às vezes me encorajava em estar arando junto com eles, aprendendo. E, enfim, vale lembrar que o arado, se você não olhar para frente, onde que você está trilhando, você olhar para trás, você vai sair do caminho. Eu vejo por isso que o Senhor está falando esse detalhe. Não olhe para o teu passado, não olhe para trás, porque senão você não vai estar no caminho do Senhor. Enfim, nós que temos o Senhor, que colocamos a mão no arado e estamos trilhando um caminho com o Senhor, nós jamais devemos olhar para trás. Se nós olhar, vai ser igual o arado. Nós vamos se desviar, não vai estar fazendo ali o serviço direito que o Senhor nos espera.
Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!